Olá, gente querida! Hoje é o dia 2 de outubro. Estamos no mês missionário. Ontem celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona das missões, e também a abertura deste mês, que nos ajuda muito a refletir sobre a natureza, sobre a identidade missionária da Igreja. Ou a Igreja é missão, ou não é Igreja de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a memória dos santos anjos da guarda. E o texto do Santo Evangelho é de Mateus 18, de 1 a 5, e também o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, há poucos dias celebramos a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A palavra arcanjo significa grande mensageiro. Os arcanjos são os anjos principais. Miguel significa quem é como Deus, ao mesmo tempo que é uma pergunta, é também já uma profissão de fé. Gabriel significa força de Deus e Rafael, Deus cura. Miguel aparece no livro do Apocalipse e também no livro de Daniel como aquele que trava uma batalha contra os inimigos de Deus, contra o mistério do mal, os príncipes das trevas. Gabriel é responsável pelo anúncio do nascimento do precursor, João Batista, e, sobretudo, é responsável pelo anúncio do nascimento de Jesus. Está presente no Evangelho de Lucas, no início do capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. E Rafael acompanha Tobias na sua viagem à procura de uma esposa, e de lá, do Oriente, ele traz um remédio para curar a vista do seu pai Tobit, que havia ficado cego. Hoje, a igreja continua essa reflexão sobre os anjos. Aliás, a primeira leitura é tão bonita do livro do Êxodo. Vou enviar um anjo que vai à tua frente. Ele te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu te preparei. Respeita este anjo e ouve a sua voz, porque nele está o meu nome, e ele te conduzirá à terra dos amorreus e companhia. Veja quantas coisas bonitas. O anjo vai à frente, o anjo guarda o povo de Israel pelo caminho, o anjo é guia que conduz o povo à terra da promessa, e no anjo está o próprio nome de Deus. Eu explicava na festa dos arcanjos que, em algumas ocasiões, o anjo como que é a própria presença de Deus no seio da humanidade. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que os anjos são seres com racionalidade, isto é, com inteligência,
São seres espirituais, são seres com liberdade e vontade própria, e são seres que têm algumas funções. A primeira é serem mensageiros de Deus. A segunda, serem guardiães e protetores. E a terceira, serem guias. Mensageiros, guardiães, protetores, guias do povo de Deus. E é isso que aparece no texto do Evangelho de hoje, sobretudo neste versículo último, o versículo 10. Os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior. Jesus toma uma criança, coloca no meio deles. Já dissemos muitas vezes aqui no canal que na terra de Jesus, as crianças, os escravos, as mulheres quase não têm nenhum status social. As crianças eram consideradas quase nada, não tinham direito à fala, praticamente não participavam da vida da sua família, não podia ter direito à voz, à fala, porque a estrutura social da terra de Jesus no seu tempo é uma estrutura familiar, patriarcal e clânica. Isto é, o pai de família, a autoridade toda está nas mãos do patriarca. Portanto, as crianças contam quase nada. É bonito perceber como Jesus põe uma criança no meio dos discípulos. Bem aquilo que nós refletíamos ontem, o chamado pequeno caminho da infância espiritual de Santa Teresinha. Por meio de gestos pequenos, por meio da confiança irrestrita no amor de Deus, por meio da humildade, de gestos pequeninos de amor, de serviço, de doação, uma poesia que ela escrevia para uma co-irmã, um gesto de caridade, por simples que seja. Santa Teresinha nos diz que por esse pequeno caminho, esta pequena via da infância espiritual, que não tem nada a ver com infantilismo, Deus vai revelando a sua docilidade, a sua bondade para com a humanidade. Pois bem, Jesus colocando esta criança no meio dos discípulos, Jesus está dizendo, quem quiser ser grande no reino de Deus, se torne como uma criança. Seja o menor de todos, o último de todos, o servo de todos. Somente assim alguém pode se tornar grande no reino de Deus. E Jesus conclui dizendo que os pequeninos, e aí não somente mais as crianças, Jesus passa do conceito de criança para o conceito de pequenino. Isto é, criança é simplesmente uma fase cronológica. Pequeninos é uma categoria moral e espiritual. Pequeninos são os pequeninos do reino. São aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que se fundamentam nos valores do Evangelho, nos valores do reino que Jesus prega. Portanto, quem receber um desses pequeninos, recebe o próprio Jesus. Mas quem despreza um desses pequeninos, despreza o próprio Jesus. É por isso que Jesus orienta e aconselha, não desprezeis os pequeninos. Por quê? Porque os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que cada pequenino, cada criança, cada membro da comunidade nova do reino de Deus possui um anjo da guarda, um anjo protetor diante de Deus. E este anjo da guarda, este anjo protetor, contempla a face de Deus dia e noite e protege os caminhos da humanidade. Confiemos nessa proteção de Deus. Confiemos nas mensagens de Deus por meio dos seus anjos. Mas também descobramos uma coisa importante. Nós precisamos ser anjos, anjos bons, anjos mensageiros de Deus, anjos que anunciam
as mensagens do Evangelho, anjos que protegem a vida, anjos que guardam a vida do outro como custódio, como guardião, não como bisbilhoteiro, fofoqueiro, mas alguém que acolhe o mistério da vida do outro, guarda, protege, verdadeiramente o guardião e o custódio, como faz São José cuidando de Maria e do menino Jesus. Confiemos nessa proteção tão bela do anjo da guarda e renovemos inclusive esta espiritualidade bonita. O anjo da guarda é um modo bonito de dizer: Deus caminha ao nosso lado. Desde o nosso nascimento e sobretudo a partir do nosso batismo, para nos fortalecer e nos guiar, para que nunca cedamos às ciladas do inimigo, ao mistério da concupiscência e do pecado, fruto do pecado original, esta cisão, esta ruptura que habita em nós. Os anjos de Deus nos protejam e sempre nos encaminhem para Deus, guiando-nos para o amor, guiando-nos para o reino, guardando-nos, protegendo-nos e transmitindo-nos sempre as mensagens de Deus para a humanidade. Um grande abraço a você. Reze no dia de hoje aquela oração tão simples, tão bela, de uma ingenuidade terna, tão bonita. O Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Um abraço a você, até amanhã, domingo, dia do Senhor. Estamos concluindo esta semana e eu quero também agradecer a você. Nós chegamos no nosso canal a 9.000 inscritos. Agora estamos caminhando para os 10.000. Faça esse trabalho, por favor, de divulgar cada vez mais o canal para que mais e mais pessoas também tenham acesso à Santa Palavra de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.